Ô, mãezinha, hoje meus bonitos estão atacados. Então, bom dia a todos, né? Vamos para mais uma aula. Hoje a prof vai falar com vocês sobre o renascimento, mas antes disso, tudo bem, meu amor? Eu vou falar sobre atividade, tá? Que vocês estão me enviando, tem hoje até meia-noite, para quem não enviou, e vou falar como que vocês vão até visualizar. Eu vou lançar naquele portal de notas de vocês, do SAI, na verdade, a gente tem por onde a gente faz chamada, aonde tem o controle de notas agora. Ali tem um campinho que se chama atividade extra. Então, ali eu vou começar a lançar essas atividades de vocês. Fazer o possível para assim que vocês, né, tentar fazer isso amanhã, que aí até hoje, meia-noite, vocês me enviam, amanhã eu já lanço. A minha ideia é trabalhar com umas 4 tarefas de produção valendo 2,5 pontos cada uma. Então, provavelmente, por exemplo, se eu lançar amanhã 2,5, não é porque a sua nota foi 2,5, tá? E eu vou pedir o favor de vocês abrirem as câmeras. Nós temos um combinado, ok? Vamos abrir as câmeras, por favor. Obrigada, obrigada. Eu não tenho. Só 2 abriram. 3. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Então, queridos, ok, meu amor. Então, o que a prof pede para vocês? Não se assustarem, por exemplo, vou lá, vou ver minha nota, 2,5 de atividade extra, não é isso, tá? Porque, na verdade, depois vai virar a soma para ser 10, tá bom? Então, só para vocês entenderem, que aí eu vou lançando de acordo com as atividades propostas. Fechou? Tudo bem? Só para explicar. Tem alguém ainda com alguma dúvida em relação à atividade da semana passada? Não? Ok. Tá? Lembrando que é figura humana, a questão de vocês me enviarem no privado, né? Alguns alunos me pediram, super normal. Nós somos seres humanos, passíveis de erro, de insegurança também. Né, a partir do momento que eu estou num grupo e eu exponho meus trabalhos, meus desenhos, eu me sinto inseguro, né? Porque a gente fica com receio do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. E assim, eu acho que a gente já está numa maturidade, ou num nível de maturidade bem interessante, no grupo de vocês, pelo menos, né? O pessoal tem mandado atividade, não tem se comentado, não tem feito, a não ser quando o trabalho é muito legal, mas assim, evitar brincadeiras, né? Porque ali é para a gente ter esse controle, tá? Eu fiz um humano e um humano podia. Ó, tem esse tipo assim, essas coisas a gente brinca. Até uma aluna me chamou no privado e falou: eu tô com vergonha. Eu falei: amor, dá uma olhadinha lá no grupo, não fica com vergonha, não. Né? Porque para a gente relaxar, porque a gente sabe das limitações de cada um, né? Não precisa se preocupar, né? E não tirar o cabeção, o que o outro vai achar? Né? A gente se respeitar acima de tudo, tá bom? Então, assim, por que não no privado? Imagina a prof tendo que salvar o contato de cada um, porque depois eu vou ter que ir um a um. Se eu não salvo o contato, eu tenho lá 300 mil mensagens. Aí eu tenho que ir depois abrindo na galeria, ou melhor, se eu não salvar o contato, eu vou perder esse trabalho, e aí eu fico mais preocupada em termos de controle, tá? Então, por isso no grupo, ok? Beleza? Da vergonha, imagino, Henrique, com certeza. Eu imagino, tá? Mas faz parte, se a gente estivesse em sala, mas é uma coisa que vocês têm que acostumar, na verdade, é a questão da exposição, é a mesma coisa do falar em público, do apresentar um trabalho, o expor. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade, e de alguma forma a gente, é uma forma virtual, né, de exposição, mas é uma exposição, tá? Eu imagino a insegurança de vocês, mas é como trabalhar, tá bom? Eu vou espelhar para vocês a apostila, e aí a gente já conversa. Hoje nós vamos falar sobre renascimento. Já vou falar a página e o módulo. Módulo 19. Módulo 19. Página 129. Módulo 19, página 129. Então, queridos, ó, tudo que nós vimos até agora, vamos pensar, antes do Renascimento, a gente fez uma linha cronológica, vamos retomar. Então, nós viemos de pré-história, Egito,
Grécia, Roma, Idade Média, Renascimento, ok? Então, eu venho dessa linha cronológica. Pré-história, uma arte produzida, ela é muito mais utilitária e expressiva do que arte pela arte. A mesma coisa, ela tem muito mais a função cultural do que artística. Se a gente parar para pensar, cultural no sentido de produzir arte para contar a história, ou deixar legados, tá? Nesse sentido que eu estou falando. Em nenhum momento os homens da pré-história fizeram essas pinturas rupestres acreditando que deixaria para nós, por exemplo, uma caverna lá em Lascaux e a gente, né, seria tombado, seria patrimônio material, né, nesse sentido. Muito pelo contrário, eles estavam apenas se expressando, né, ou melhor, eu vou pintar esse bisão porque eu vou caçar esse bisão, ou eu cacei o bisão e pintei o bisão, né, cientificamente nada comprovado. No Egito, a mesma coisa, no sentido de produzir arte como algo cultural, nesse culto, nessa vida pós-morte. A Grécia, essa busca constante da perfeição, da razão, da simetria, essa loucura pelo que é belo, né, pelo ideal de beleza. Roma, essa inspiração nos gregos, mas algo mais prático, né, e real, diferente do ideal, ele é mais real. Aí vem a Idade Média, onde houve o domínio da Igreja Católica e tudo que você produz tem o norte. É uma função didática, uma função norteadora, mas assim, praticamente aquela lavagem, não lavagem cerebral forte isso, né? Mas no sentido de eu preciso mostrar a esses fiéis que Deus é a resposta para todas as coisas. Só que chega um momento que basta. 2 mais 2 é igual a 4, porque é ciência, é lógica, é razão. E não mais porque Deus quer. Né? Há uma explicação para isso, não mais no mundo sobrenatural, e sim no mundo natural. Tá? Aí vem o que? O renascimento. Né? Renascimento, nascer de novo. Tá? Então, nascer de novo do quê? Da idade das trevas, esse nome pejorativo que tem, né, esse termo pejorativo, na verdade, que deu todo esse período que antecede o renascimento. Tá? Aí agora a gente vai falar um pouquinho. Alguém quer comentar algo? Tudo bem até agora? A gente fala tombar, tipo, O tombamento? tombado Olha, pelo esse termo, na verdade, é um termo bem antigo, mas é um termo que protege, é um termo de proteção, né? Seja ele um monumento, seja ele, inclusive, uma viola. Né? Mas Ele já tombar foi não parece que é tombado tipo como destruir? patrimônio. Mas é proteção. Eu não sei, eu precisava estudar a etimologia da palavra para te dar uma resposta mais fidedigna. Mas eu não sei te falar assim o porquê, né, da origem tombamento. Porque quando a gente pensa em tombar, acha que é derrubar, né? Alguma coisa. Uhum. Mas é proteger. Né, está protegido por lei. Por exemplo, se você vai e faz uma pichação num espaço que já foi tombado, né, já é considerado patrimônio. Nossa, tem leis que te protegem. Eu tenho, na verdade, uma história bem. Ela não chega a ser triste, porque no final deu tudo certo, mas bem engraçada. Não sei se eu já contei para vocês. Um aluno meu, eu fiquei 8 anos no Exército, lá no Colégio Militar, e um aluno nosso, eles foram para uma viagem a Minas, para conhecer um pouquinho do Barroco. E eles estavam próximos a uma das esculturas do Aleijadinho, dos profetas. Ele pegou a unha e começou a escrever, como se fosse escrevendo em alguma coisa, assim, o nome dele, com a unha, na escultura do Aleijadinho. De repente, ele só ouviu apitos e gente correndo, a guarda veio, né, era uma guarda feminina que estava lá, veio correndo, e começou a vir gente, polícia, e o pessoal que estava lá na excursão não entendia o que estava realmente acontecendo. Só quando chegaram perto que foram ver esse garoto. E aí Menino ele tremeu na falou, base. oi, amor? Menino tremeu na base. Tremeu na base. Foram para a delegacia, daí foi praticamente uma guerra entre forças, né? Porque entrou o exército, não sei o quê, o menino era filho não sei do que, aí foi uma rua. Sei que a família respondeu um processo durante um ano, porque, gente, uma escultura de Aleijadinho, por mais que tinham né, várias escritas lá. Ele, inclusive, quando ele voltou de viagem, ele olhava para mim e falava, prof, eu me arrependo, assim, profundamente. Foi um segundo de bobeira, um segundo de besteira, que se eu pudesse voltar no tempo, né? Eu falei, cara, você acredita, você pode ficar para a história como um vândalo, né? E ainda eu tinha vontade de socar a cara dele.
que a gente tinha estudado muito sobre o Barroco antes eles viajaram, e falei muito sobre Aleijadinho, sobre tudo isso. Mas aí o que que ele fez? Ele fez isso ao invés de falar de se vitimizar, não. Ele começou, inclusive, nas aulas com outras turmas sobre o Barroco, ele ia e falava da besteira que ele fez para que os próprios alunos não repetissem o erro dele, né? Não fizessem a mesma coisa. E ele começou a contar isso, ele ficou ainda ficou uns 2 anos depois, que isso foi no primeiro ano, ele ficou até o terceiro, e ele sempre falava, prof, quando você for dar aula sobre Barroco, você me chama para contar? Falei, com certeza, pode ficar tranquilo, né? Quando eu falo sobre patrimônio, sobre tombamento, essas coisas, eu sempre chamava esse garoto. E hoje ele trabalha, ele é advogado, ele trabalha por aí, e assim, é uma história que ficou. Mas não façam nada, né, gente, diferente. Não faça nada de errado, claro, mas assim, o que é tombado, o que é protegido por lei, você é passível de punição, né? Então, isso eu trouxe só para ilustrar um pouquinho. Tudo bem até agora? Prof. Fala pra caramba. Vamos lá, ó. A arquitetura do Renascimento. Como característica geral, tem-se a arquitetura do Renascimento está bastante comprometida com uma visão do mundo assente em dois pilares essenciais, o classicismo e o humanismo. Além disso, vale lembrar que, ainda que ela surja não totalmente desvinculada dos valores e hábitos medievais, os conceitos que estão por trás dessa arquitetura são os de uma efetiva e consciente ruptura com a produção artística da Idade Média, em especial o estilo gótico. É comum atribuir o momento de gênese da arquitetura do Renascimento à construção da cúpula de Catedral de Maria del Fiore, em Florença, por Brunelleschi. Tal episódio não representa apenas uma mera mudança no perfil artístico que predominava o cenário arquitetônico florentino, mas demonstra a ruptura que o Renascimento viria a representar na própria forma de produzir a arquitetura, abrindo caminho para não só a redescoberta do classicismo, como para a promoção da tratadística. Leonardo Benevolo afirma que Brunelleschi estabeleceu um novo método de trabalho, ao, entre outras coisas, separar o projetista do construtor. O fato de a importância de Brunelleschi manifestar-se de forma mais importante no campo do fazer arquitetônico que no do estilo torna-se mais clara quando, observando-se o conjunto de sua obra, percebe-se que ele, mesmo que desejasse seguir a canonização clássica, produzia ainda uma arquitetura não completamente comprometida com as regras clássicas. Fato decorrente principalmente de não ter o conhecimento profundo das normas clássicas que conhecia, mas pela experiência que pela prática. Entretanto, é ele quem inicia uma tradição de arquitetos, que não está ligada às corporações dos de ofícios e cujos profissionais irão cada vez mais, mesmo que efetivamente pouco durante o Renascimento, afirma-se como intelectuais afastados da construção propriamente dita. Alguns críticos que analisam esse fenômeno sob a ótica marxista identificam aí o momento que a futura burguesia toma das classes populares o domínio dos meios de produção, que deixa de ser o poder de construir e passa a ser o poder de desenhar, possibilitando um processo de exploração do proletariado pelo capital que se tornará evidente após a Revolução Industrial. O que modifica em tudo isso? Até então, né? Antes, o próprio quem projetava era quem construía, tá? Esse arquiteto no Renascimento já se tornou diferente. Então, a função do arquiteto, ela se desprende. Hoje você não vê o arquiteto colocando a mão na massa, o engenheiro colocando a mão na massa. Ele projeta, ele acompanha, tá bom? Indique uma ou mais construções que se destacam na sociedade pela arquitetura. Aqui, ó, pode ser uma igreja, uma escola, um hospital, mesma residência. O que vocês acham bonito, assim, um projeto arquitetônico aqui em Campo Grande? O que chama a atenção de vocês? Pode falar. Aquele índio caindo do cavalo lá no Parque das Nações. Tá baixinho o seu áudio, Henrique. O índio caindo do cavalo no Parque das Nações. O Parque das Nações. Você sabe quem fez? Pior que não. Quem mais? Eu também não me lembro agora. Não sei se foi o Cleir. Vou até anotar aqui para ver quem fez.
que mais? Outro projeto arquitetônico daqui, de Campo Grande. Quem mais quer falar? A Nicole falou o aquário. O aquário, gente, é um projeto e tanto. Eu fiquei imaginando aquilo lá, seria lindo se não fosse triste, assim, a forma com que ele está Então, sendo né? É só tratado. um projeto. Só projeto mesmo. Só um projeto mesmo. É muito triste, cara, porque ele seria lindo. Eu fiquei encantada. Professora, sabia O que sobazão gigante. diversos peixes, eles acabaram morrendo porque o aquário não abriu? Foi. Olha, pensa quanto você perdeu com esse aquário. É muito triste. Alguém falou do Sobá, né? O Sobá foi o Cleir. O mesmo que fez os peixes aquela praça que tem bonito, foi o Cleir também. É um escultor aqui. Professora, Oi. o Thales falou Cristo Redentor. A gente pode dar uma brecha porque ele não é daqui, a gente tá falando de onde ele nasceu. Não, mas o Cristo também tem um Cristo lá em Corumbá. Sabe quem fez? Foi uma escultora de Corumbá, não. Ela é lá do Nordeste, mas ela hoje era uma senhorinha bem linda e bem fofa, e muito, muito velhinha, que é a Dona Isolina Xavier. Ela veio do Nordeste para cá com o esposo que trabalhava na linha ferroviária, e ela que fez lá em Corumbá aquele Cristo que fica no morro. Lá tem. Inclusive, também fez aquele Cristo que tem em Três Lagoas, para quem vai em São Paulo, para São Paulo de carro, né? Por Três Lagoas, passa por esse Cristo. Foi a Dona Isolina Xavier Professora, que fez. Pode falar, amor. se eu não me engano, tem uma praça aqui perto que tem uma escultura de meio que umas mãos entre algumas madeiras, assim. Não lembro como que é direito, mas se eu não me engano, tem uma escultura parecida, assim, relacionada. Depois você vai ver, fala para mim onde que é, não sei, não me lembro dessa. Então, só que eu acho que você não vai conhecer porque é um pouco longe. Tipo, eu moro mais ou menos perto da UFMS. Ah, tá, mas pode ser que tenha por causa do pessoal da UFMS que faz, mas aí depois você me fala. Queridos, aquele sobá gigante, as esculturas do Cleir, é muito engraçado o processo artístico dele. O sobá mesmo, ele só trabalhava de madrugada, porque tinha que ser uma surpresa. E os peixes, aqueles dois peixes que tem bonito, que ele parece que eles estão realmente saltando, né, ali da água, ele, ali naquela praça, não pode alimentar os peixes, né? Só que o que ele pediu para a prefeitura, na verdade, para fazer a execução da obra, para fazer de uma forma tão perfeita, tão verdadeira, ele ia de madrugada lá, enquanto não tinha nenhum turista, e ele alimentava os peixes e fotografava. Ele queria pegar o salto dos peixes, os dois peixes, porque ele queria retratar, ou melhor, esculpir. Então, ele queria pegar a expressão do peixe, o movimento do peixe, o salto do peixe, todos os detalhes. Então, ele alimentava só para pegar, né? Aí, quando ele conseguiu, na verdade, a fotografia perfeita, foi quando ele foi para a escultura. E ele fazia a mesma coisa, ele só trabalhava de madrugada, assim como o Sobá. E o Sobá ainda, o mais difícil é porque ele trabalhava em volta de uma lona, dentro dessa lona, né? E ele falou que ele passava muito calor e era bem complicado. O artista sofre também. E é muito legal quando ele divide esse processo criativo. É interessante, porque assim, a gente acha que tudo, nada, as coisas se criam do nada, né? Dormi e acordei com o Sobá lá, saindo fumacinha. Não, tem toda uma história, assim como Michelangelo, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quantos anos ele ficou lá para pintar o teto da Capela Sistina, né? Vamos embora? Queridos, essa última pergunta aqui, ó, queria que vocês, o que vocês sabem por humanismo e antropocentrismo? Quem pode falar? Humanismo e antropocentrismo. Ninguém quer falar? Tem alguém aqui comigo, gente? Vamos lá, vamos para o antropocentrismo. E humanismo nada mais é que colocar o quê? O homem no centro do universo, tá? Idade Média, teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Já no Renascimento, não. Já tem um pensamento filosófico ligado ao que é o humanismo, ao homem, ao ser humano. Ele agora é o centro do universo. Antropocentrismo, homem, centro do universo. Ok? Então, Renascimento, como eu já disse, aqui tem a localização, tá? Itália, depois ele ramificou. Bom, o período compreendido no final do século XIV até o início do século XVII
ficou conhecido como Renascimento. Mas, por vezes, você encontrará outros termos, como Renascença ou Renascentismo. Esse período ocorreu na Europa e foi marcado fundamentalmente por uma mudança na concepção e percepção de mundo. Alguns alunos já me perguntaram assim, quais os períodos da história da arte você mais gosta? Gente, eu falo que o Renascimento, para mim, é um dos períodos mais maravilhosos, porque não só da descoberta desse desprendimento, nada a ver contra Deus, até porque eles não se desconectaram de Deus, não, tá? Eles simplesmente viram que tem muitas coisas que a ciência, ela está ali a nosso favor, e que foi Deus também que criou, tá? Mas é que, assim, cientificamente falando, eles produziram muita coisa. Por isso que eu me encanto por esse período. Eu até falo, essa semana eu gravei mais uma aula para a TV, e foi sobre Renascimento. Eles falaram, gente, olha como que fluiu. Eu falei, porque é um período que eu gosto, então meu olhar brilha, eu falo de todo o coração, diferente de outros períodos que eu não curto muito e que o negócio sai meio azedinho, mas tudo bem. Professor, Fala, amor. o Renan, ele colocou aqui, antropocentrismo é quando o homem é visto como Deus. Ele colocou entre aspas, Deus. Então, na verdade, não é visto como um Deus, ele é o centro do universo, tá? Ele não chega a ser visto como Deus, é que, na verdade, assim, o Deus deixa de ser o centro do universo para o homem, não há comparação, tá? No Renascimento, eles têm essa questão hierárquica, Deus é Deus, homem é homem, só que, na verdade, eles começaram a se valorizar enquanto ser humano, entendeu? Eles começaram a dar valor e a desenvolver coisas para facilitar a vida do ser humano, pensando no ser humano. Então, a produção de tudo, não só artística, mas como um todo, deixou de direcionar somente para Deus. É nesse sentido, tá? E agora se tornou voltar para o homem, mas não teve esse pensamento somente igualando o homem a Deus, tá? É claro que algumas pessoas se colocam nessa posição, como no caso dos egípcios, que colocavam os faraós, né, é o Deus na Terra, tá bom? Mas nesse caso, sim, hierarquicamente falando, o homem não se sentia um Deus, mas ele, na verdade, o que ele fazia realmente agora já estava direcionado para ele, tá bom? E não mais para Deus. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Então tá bom. Ô, professora, Fala, meu amor. qual que período que a senhora menos gosta? Idade Média. Ai, não sei, não me, Por quê? ai, não sei, não me apetece, umas coisas meio grotescas. O gótico que eu vou tomando um gosto, assim, mas pela arquitetura. Não, é pela falta de domínio, e tem umas coisas assim, umas pinturas assim, meio mais assustadoras. Não me apetece, sabe assim? Não vai. Gosta do Renascimento e não gosta da Idade Média. Irônico, hein? Mas nada, e eu sou super assim, eu sou super cristã, entendeu? É que é umas coisas assim que eu penso nessa produção artística que não fluía, não ia, falta de domínio técnico, esse pensamento linear, era isso que eu acho que mais não curto. Mas tem outras coisas que eu também não gosto, não. Mas assim, os que eu mais gosto, eu falo que é Renascimento, aí depois eu vou lá para o Impressionismo, já finalzinho do século XIX. Aí já vou para os movimentos de vanguarda do século XX e o contemporâneo. Não que os outros eu não gosto de falar, que são coisas assim, que é um desenvolvimento, né? Eu já prezo mais pelo atual, pelo moderno, tá bom? Bora lá? Prof, a Ana Júlia falou que a internet dela tá caindo. Então, provavelmente ela vai sair e entrar várias vezes. Tá bom, mas aí fala qualquer coisa, depois se ela quiser assistir, tá, coração? Uhum. A sociedade transformou de forma substancial. As áreas cultural, econômica, política e religiosa foram alteradas. Olha isso, gente, a quantidade de mudança. Tá? O sistema feudal foi deixado de lado e o capitalismo passou a congregar entre as sociedades. Isso já não é tão bom assim, mas tudo bem. Assim, o mundo medieval passou a ser trocado por uma concepção mais científica, mais racional e principalmente nas artes, na filosofia e nas ciências. Pode parecer óbvio argumentar que o termo renascimento deriva de um renascer, de um ressurgimento de uma cultura, em especial a cultura clássica. Todavia, o renascimento teve como um de seus objetivos a atualização, ou, se não, a revalorização dos princípios clássicos, que tenderiam ao ideal humanista e naturalista. O que são os princípios clássicos? Quando eu falo assim, tem influência clássica, eu estou me remetendo aos gregos e romanos, ok?
Dois teóricos foram responsáveis pela inserção do termo. O primeiro, como renascentista, foi Giorgio Vasari. Vasari ficou conhecido como o primeiro historiador da arte, quando em seu tempo conseguiu registrar a biografia dos principais artistas do Renascimento. E o outro foi o Jacobi, historiador de arte suíço, escreveu A Cultura do Renascimento, na Itália, que veio a tornar referência para o estudo do período. Para Burckhardt, o Renascimento foi uma redescoberta tanto do homem quanto do mundo. As cidades de Florença e Siena, na região de Toscana, foram as primeiras que sentiam as manifestações renascentistas na Itália. Posteriormente, o Renascimento se espalhou por toda a Europa. Um dos propulsores deste desenvolvimento foi a invenção da imprensa, né, por Gutenberg. Embora a Itália tenha sido o local onde o período renascentista alcançou seus maiores expoentes, manifestações artísticas similares ocorreram em países como Inglaterra, Alemanha, Espanha, Países Baixos, entre outros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o humanismo. Talvez o principal valor cultivado no Renascimento tenha sido o humanismo. Nesse conceito, apreciava-se o conhecimento crítico, que se voltava para um maior esclarecimento do ser humano e de suas potencialidades. A partir dessa afirmativa, conclui-se que o Renascimento é um período artístico com fortes influências antropocêntricas, em que a razão predomina juntamente ao pensamento individual. Prevalecia naquele momento uma preocupação com o ser, assim como as evidenciações empíricas. O homem passava a ser um pesquisador, um questionador da natureza. Quer dizer, eu não aceito mais uma verdade, por exemplo, uma resposta sem questionamento, tá? O Renascimento valorizou a cultura clássica da antiguidade, assim como sua filosofia. As sociedades inseridas nesse período cultuavam a ideia de antropocentrismo como foco na racionalidade. Quando eu penso em Renascimento, eu penso em razão, ok? Renascimento é considerado um período de grandes descobertas, e isso se deve em grande parte ao florescimento cultural. A experiência passou a ser valorizada. O artista não era visto mais como um simples artesão, ele era visto como alguém que detinha um conhecimento vasto, instruindo, conhecedor e que, portanto, merecia ser valorizado. A percepção de educação, no qual se valorizavam as habilidades do homem, foi, sem sombra de dúvida, um marco para aquele momento. O período do Renascimento é, por muitos, concebido como o marco inicial da ciência moderna. Esta concepção se deu em função das teorias da perfectibilidade e de progresso. O que mais chamava a atenção no período renascentista foi o aprofundamento das disciplinas e criação de novas ciências. Era uma nova concepção de mundo, uma nova forma de ver e interpretar aquilo que estava à sua volta. Por isso, foi necessário transformar os métodos e o que se ensinava. Embora o Renascimento tenha muita influência na Antiguidade Clássica, não se pode confundir um período com o outro, tá? Então, assim, o que produziu na Grécia e Roma era o que foi produzido na Grécia e Roma. Eles se inspiraram, principalmente na razão dos gregos, nessa questão da perfeição dos gregos, nessa busca por conhecimento, a associação com a filosofia. Então, essa pesquisa, até de conhecimento do próprio homem, né? Porque vê essa questão do individualismo e não pensar no coletivo, né? Eu preciso saber quem eu sou, para onde eu vou. Então, eu preciso pesquisar, tá? Embora o Renascimento tenha muita influência da Antiguidade, já falei sobre isso daqui, né? Basta ver que o Renascimento ergueu todos os seus pilares sobre o alicerce do catolicismo. Ele foi uma mescla original e harmônica da ideia neoplatônica e pagã com o cristianismo e influências orientais, judaicas, árabes, sem esquecer estudos sobre magia e astrologia. Quer dizer, foi um período também que estava aberto a N pesquisas, né? Sobre diversas aí religiões, tá bom? Diferente da Idade Média, quando o homem era visto como um ser desprezível no Renascimento, esse homem passou a ser visto como alguém quase que imortal, né? Talvez por isso esse comentário da questão do homem se achar Deus, né? Nesse sentido. Com uma autonomia nunca vista antes, criador poderoso, livre.
Todavia, essa percepção extremamente positiva se perdeu novamente a partir do século XVI, com a ironia e pragmatismo de pensadores como Maquiavel e Montaigne. Esses filósofos viam a beleza na idealização classicista, porém com certo grau de pessimismo, pois viam que era impossível aplicar essa idealização para os homens de sua época. Havia um jogo político opressor, com problemas sociais e morais na sociedade do seu tempo, que inviabilizava a aplicação do idealismo clássico. Essa fase é vista por muitas como a derradeira do Renascimento e chega a dar o nome de maneirismo. Maneirismo foi um movimento paralelo ao Renascimento. Até o nome, a origem do nome, na verdade, é a sua maneira, ou maneira, né? Maneirismo, que aí eles deram é uma outra vertente do Renascimento. Então, foi um movimento paralelo que teve o Renascimento, que alguns artistas do Renascimento, inclusive, fizeram parte. Tá? Quais as fases do Renascimento? Ela pode ser dividida em 3. Trecento, Quattrocento e Cinquecento, ok? Então, ó, a primeira etapa é essa que eu falei, Trecento, que vai, né, depois de 1300, possui as seguintes características. Queridos, eu não vou ficar perguntando coisa muito específica, nem simulado, nem em questões de tarefa, tá? Fiquem tranquilos, mas é só nível de conhecimento, tá bom? Foi um momento transitório então, quer dizer, o primeiro período, né, entre o período medieval para o renascentista. Os temas da vida humana se fundem, sentimentos, comportamentos e religiosidade. O humanismo está presente nas obras visuais e literárias. A cultura, greco-romana é resgatada. Quando eu falo de classicismo, Grécia e Roma. Antiguidade clássica, Grécia e Roma. Bom? Algumas temáticas e elementos da Idade Média ainda se mantêm. O principal artista do Renascimento foi Giotto di Bondone, ou como é conhecido no mundo da história da arte, Giotto. Sua arte modificou a maneira de conceber os termos religiosos. Giotto foi o primeiro a pintar santos com aparência de humanos. Foi esse pintor que começou a introduzir o espaço tridimensional na pintura. Olha aqui, terceira dimensão, tá? Começando aí na arte. Então, quer dizer, essa obra não é do Giotto, tá? Depois eu vou ver se eu consigo abrir uma janelinha e vou mostrar algumas coisas para vocês. Ok? Então, a terceira dimensão, quando que eu comecei? Ó, pensa, Idade Média, as pinturas são totalmente bidimensionais, não tem profundidade. Agora aqui eu começo a desenvolver a técnica da terceira dimensão, tá? Agora, a segunda etapa, chamada de Quattrocento, possui as seguintes características. Os aspectos da cultura greco-romana se intensificam, tá? Os mecenas começam a incentivar e financiar as produções dos artistas, quer dizer, aí começa já o patrocínio. Eu já começo a patrocinar, eu já vejo alguns artistas, olha, esse daí tem dom, ele tem talento, vamos patrocinar, tá? Começa a fazer aula, inclusive, de anatomia, porque os artistas buscam a perfeição estética. Então, eu vou estudar anatomia, eu vou dessecar, na verdade, né? Vou abrir os corpos, né, de pessoas mortas, claro, né? De cadáveres, para ver como que é cada músculo, como que funciona, como é por dentro. Porque eu quero o quê? Chegar ao perfeito, que é simétrico, certinho, eu estou falando de razão, né? Há uma mistura de elementos modernos com clássicos. Então, os principais artistas, né? Andrea di Verrocchio, outro Andrea, o Donatello, Piero della Francesca e o Botticelli, ok? Aqui uma estátua. Percebam a perfeição nessa escultura, a questão do movimento, da proporção, da roupa. Então, assim, ó, Andrea possui um bom cartão de visitas, pois, além de ser um dos artistas mais importantes do seu período, ele foi professor, gente, de nada mais, nada menos de quem? Leonardo da Vinci e do Botticelli, né? Além de influenciar o Michelangelo, ele era o cara, tá? Andrea Mantegna também talvez tenha sido aquele que melhor trabalhou a ideia do ilusionismo, e influenciou artistas como Da Vinci e Durer. A espacialidade, a partir de suas obras, não seriam mais tratadas da mesma forma. Né? Mantegna foi responsável também por uma nova maneira de se pintar tetos de igrejas. Utilizava os recursos visuais que criavam a ilusão de profundidade, e desse modo o teto parecia não ter fim. Filippo Brunelleschi teve como sua maior obra a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, que fica em Florença.
Essa obra marcou um momento único para a arquitetura, pois era a primeira cúpula de grande porte, essa que vocês estão vendo, tá? Foi responsável pela redescoberta da perspectiva linear cônica, cujo estudo havia sido iniciado com os gregos e romanos. Ele estudou a maneira como um ponto de fuga interferia no posicionamento dos objetos do espaço e quanto reduziam de acordo com seu afastamento. Quer dizer, quanto mais perto eu estou do objeto, ele fica maior ou menor. O que vocês acham? Quanto mais perto, maior, né? Quanto mais longe, menor. Isso. Tá bom? Então, isso é uma ideia para a gente ter uma ideia já de desenho, tá? Mas Masaccio morreu cedo, com apenas 26 anos, mas foi o primeiro a se preocupar com a aplicação da perspectiva científica na pintura. Deu continuidade ao trabalho de Giotto, porém sem as preocupações medievais e dando ênfase na representação da forma com maior naturalismo. Piero della Francesca foi um dos primeiros a utilizar painéis em telas em suas obras. Utilizava bem a geometria, assim como a perspectiva em seus trabalhos. Trabalhou também com tinta a óleo e o nu. Queridos, a tinta a óleo foi no Renascimento que eles descobriram essa técnica, tá? Tinta a óleo, perspectiva, a técnica do chiaro escuro, né? Do claro escuro, do sombreado, do esfumato, é nesse período, tá bom? Sandro Botticelli dedicou-se quase integralmente à família Médici, na qual retratou boa parte de seus integrantes e ganhou fama como retratista na época. Praticamente ele era o pintor da família, tá? Tudo que ele ganhou, tudo que ele produziu, claro que ele produziu algumas outras, assim como Nascimento de Vênus, mas ele foi patrocinado pelos Médici, tá? Uma família extremamente famosa lá na Itália. Uma de suas obras mais importantes foi Nascimento de Vênus, que causou dúvidas de sua interpretação. É uma obra que traz a mitologia, né, como temática, porém, quando a gente fala que o Renascimento tem inspiração na Antiguidade Clássica, tudo a ver mitologia grega, certo? Aqui, vou voltar. Aqui quase não falou de Leonardo e Michelangelo. Aula que vem eu falo, porque não tem como falar de Renascimento sem Leonardo e Michelangelo, certo? Beleza? Vou para a chamada agora, vou interromper esse compartilhamento. Tem que falar das tartarugas ninja, professora. Não pode deixar de falar das tartarugas ninja. Vou falar aula que vem. Para de ficar dando spoiler. Queridos, a prova vai fazer chamada. Se o aluno ou aluna não estiver, ou se inscrever no chat, vocês me avisam, por favor. Começar pelo primeiro A e de cima para baixo. Amanda Vitória. Aqui. Ana Júlia. Ana Lívia. Aqui. Anne Gabriele. Aqui. Arthur. Presente. Obrigada, querida. Beatriz. Chat. Bruno. Oi. Briane. Chat. Ah, prof, a Ana Júlia tá no chat também. Tá, vou tirar então, querida. Obrigada. Caio Lucas. I'm here, teacher. Ok, baby. Daniela. Aqui. Danilo. Heloísa. Presente, pronto. Obrigada, amor. Fernanda. Bandeira. Aqui. Fernanda Carolina. Giovana de Sá. Chat. Giovana de Souza Sá. Presente. Não, de Souza Lima. Perdão, Chuchu, troquei tudo. Ficou duas, Giovana, duas. Mas tá, as duas estão aí, né? Uhum. Renê. Igor. Eu. Isabela de Jesus. Chat. João André. João Pedro. Chat. Júlia Zanin. Presente. Cauã. Aqui, professor. A joia, amor. Lívia. Chat. Luísa. Presente. Marcos. Oi. Maria Eduarda. Chat. Maria Júlia. Chat. Matheus.
Pedro Henrique. Chat. Pedro Paulo. Eu. Raquel. Chat. Obrigada, amor. Renan. Chat. Renata. Aqui. Sandriele. Aqui. Thales. Opa, coisa boa. Samira. Caio. Chat. Carmen. Presente. Isabela. Irineu. Irineu não. Ok, primeiro B. Semana que vem eu começo pelo B, hein? Ana Beatriz. Eu. Ana Beatriz Torres. Chat. Ana Maria. Eu. Obrigada. Arissa. Aqui. Beatriz. Chat. Beatriz Maciel. Chat. Bianca. Bianca Casimiro. Aqui. Obrigada, amor. Cássio Bandeira. Aqui. Emanuele. Oi. Oi. Gabriel. Gabriel Henrique. Gabriela Castro. Aqui. Obrigada, amor. Giovana Luísa. Aqui. Giovana. Aqui. Henrique Mendes. Bom dia. Bom dia. Henrique Ilquio. Chat. Obrigada, amor. Yara. Aqui. Ingrid. Yara tá aí? Tá bom, amor. Ingrid. Eu tô aqui, professora. Tá. Isabela. Ivan. Presente. João Afonso. Chat. João Gabriel. Salve, professor. João Pedro. Presente. Luísa. Maria Elisa. Chat. Manuela. Chat. Maria Eduarda Campos. Chat. Matheus. Milena. Aqui. Nicole. Aqui. Pedro Felipe. Pedro Parron. Alô. Alô, Rayane. Chat. Obrigada. Rebeca. Oi, Chuchu. Renata. Meu bugou, velho. Na hora de eu falar, bugou aqui. Quem é você? Luísa, primeiro B. Tá bom, Lu, vou ver aqui, tá? Pera aí. Tá bom, fechou. Renata. William. Presente. Gente, Sabrina. Eu. Samuel. Oi. Oi. Hugo. Opa. Isis. Yasmin. Chat. Aqui, já vi. Queridos, quem falou chat pra mim toda hora? Emanuele. Obrigada, Manu. De nada, prof. Coração. Amores, alguém tem alguma dúvida, quer falar algo? Essa semana eu não vou deixar atividade, então me entrega. Obrigada, é verdade, a porta-voz. Me entrega até hoje, meia-noite, tá? A de hoje. Voz do povo é voz dele. Me entrega até meia-noite quem não me entregou. Um beijo no coração. Semana que vem a gente continua. Tchau, prof. Vamos com Deus. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Tchau, prof. Obrigada. Beijo, beijo, Até beijo. mais. Até. Tchau, tchau, João.
Pode mandar sim, coração. Manda lá, Gabi.